poderem reabrir, voltarem a seu funcionamento de uma maneira mais efetiva, vamos chamar assim, não apenas delivery, recebendo, claro, com todas as restrições, mas de uma maneira mais que o pessoal estava tão ávido para começar logo essa volta de restaurantes e lanchonetes. E a gente tentou contato e ele está na linha com a gente. Boa noite, doutor Otacílio, tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, tudo bem? Obrigado pela participação, doutor. Desculpa o horário, mas o nosso horário é esse mesmo. A gente agradece a sua disponibilidade e a pergunta para começar é justamente essa. Eu vi na entrevista com o Diego hoje, que o senhor perguntaram sobre isso, o senhor falou que está 99,37% da possibilidade de se reabrirem food trucks, restaurantes, lanchonetes a partir da próxima semana em Santa Cruz, doutor? Então, naquele momento era isso aí. Depois, à tarde, com os novos dados, né? Então, eu posso dizer que é 100%. Então, segunda-feira, abertura de bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks, de acordo com aquelas regras que já funcionaram no começo do mês, né? Então, já pode cravar que vai voltar a funcionar naqueles termos, mas vai voltar. Isso, na segunda-feira, com presença, mesas, com todos os cuidados, a alimentação no local, consumo, pode servir almoço, janta, lanches, bebidas, dentro de uma restrição de número de pessoas e cuidado de higienização. Eu tenho visto alguns comentários nos vídeos do senhor, que o senhor coloca no Facebook do senhor, que fazem grande sucesso, e a gente também replica nas nossas redes sociais. Algumas pessoas ainda insistem com aquela velha crítica. Ah, mas agora que está aparecendo 3 mortes em Santa Cruz, estão pensando em reabrir restaurante. Acho que no último vídeo, fora o de hoje, que eu não vi ainda, que o senhor publicou agora há pouco, mas até o senhor falou mais ou menos por isso, teve um comentário lá, eu vi ontem, justamente assim. Ah, mas é um contrassenso. Agora que está aparecendo morte, não está errado isso? Como responder esse tipo de crítica? Uma coisa tem a ver com a outra, doutor? Então, é que é o seguinte, os óbitos representam o passado. Sim. Porque, vamos por último, uma pessoa que veio a óbito, ela estava doente há mais de um mês. Internada 28 dias. Certo? Então, não é caso que está aparecendo agora. Tá? A gente analisa para saber como conduzir nesse momento o número de casos novos e o número de internações novas, certo? Então os óbitos representam as condições que foram no passado e nós não podemos ter mais óbitos no futuro do que tivemos no passado. Tá. É isso que significa. E vai haver uma fiscalização dos fiscais da prefeitura em relação às medidas a serem tomadas? Eu acho que, pelo que o senhor falou na entrevista, houve uma reunião, um pedido desses, também proprietários de bares, né, para que o senhor repensasse a situação deles. Foram 2 situações, né? Então, uma reunião com o proprietário de bares, outros com o restaurante e lanchonete, para colocarem os pleitos, as necessidades e como funcionar. E depois a conclusão é que devem voltar a funcionar nas mesmas regras que funcionou da outra vez. Tá? Nós distribuímos a cópia para estudo e eles mantiveram a mesma proposta da outra vez, então volta a funcionar da mesma forma, né? Tá? Do ponto de não é o ótimo, mas para quem está com a epidemia de Covid é o bom. Que a gente via, por exemplo, recentemente, Ourinhos, principalmente, que é a cidade mais próxima aqui, até o comércio, às vezes o pessoal de Santa Cruz está acostumado a fazer, comprar lá, muitas críticas, porque lá o comércio estava mais flexibilizado, restaurantes abrindo à noite, e Santa Cruz não tinha essa realidade, né, doutor? É diferente, né? Você tem que analisar a epidemiologia de cada cidade, os critérios de cada cidade. O nosso critério é um critério eminentemente técnico, vislumbrando a saúde pública e a economia, sem viés político. Esse é o diferencial nosso. Tá? Nosso diferencial é que nós vemos tecnicamente sem viés político. Pelo viés político, deveríamos estar aberto há 3 meses atrás, tudo bem, né? Certo? Porque onde morre 3, morre 10 e ninguém percebe, né? Infelizmente. Também nessa parte política, o senhor classifica como também uma decisão política, a decisão que o governo estadual parece que vai tomar? Também não dá muita certeza para falar, mas ele dá indícios, sobre a volta das aulas no estado de São Paulo? Eu não acredito em volta às aulas, né? Eu até torço para que não volte. Porque se voltar, eu acho errado.
Não tem como você prevenir com as crianças a contaminação e voltar na proporção de crianças. Uma classe de 25. Segunda-feira seria 5 crianças, terça mais 5, quarta mais 5. Você teria aula uma vez só por semana e as outras 4 à distância. Então, continue os 5 dias à distância e ninguém corre risco, não é verdade? Porque está colocando em risco nas crianças, então os professores também. Professores e funcionários, claro, transportadores. Os pais terão que levar as crianças à escola, buscar na escola. Então, isso gera toda uma movimentação que leva à contaminação de muitas pessoas. claro. Tá? Eu acho um erro volta às aulas, é um erro no momento. O senhor acredita que pode haver a possibilidade, por exemplo, do governador municipalizar essas decisões? Falar, os municípios vejam as suas realidades e resolvam se volta às aulas ou não? Santa Cruz, como não tem um sistema de ensino próprio, né? Tá? Nós adotamos o sistema anglo, mas o regime estadual, né? Então nós temos que obedecer o governador em relação à volta às aulas. Mas será que ele pode deixar isso a critério, por exemplo, dos municípios ou não? Ou é impensável? Eu acho que não. Não, eu acho que não, mas anunciou para setembro, agora já mudou para outubro, daqui a pouco muda para novembro, né? Não dá pra gente cravar e ter uma opinião sobre isso. Não tem como, não. Doutor, outra coisa que eu vi que nas redes sociais, algumas pessoas reclamando, a gente vai falar só das coisas mais cabeludas aqui, é o seguinte, a questão da feira, que agora foi realizada no último domingo lá na Praça Carlos Queiroz, a Praça da Feira da Lua, que o pessoal conhece muito bem, e aquela feira de domingo foi na Feira da Lua. E aí criou, no primeiro momento, a primeira pergunta que veio é aquela: peraí, principalmente o pessoal que está acostumado a vender lá. Se pode a feira lá, por que não pode a Feira da Lua? Só para você esclarecer, quais foram os critérios para se levar a feira, a de domingo, aquela de manhã, para a Praça da Feira da Lua? Bom, primeiro nós tínhamos que tirar de onde estava, porque começou a ter uma aglomeração muito grande de pessoas naquele local nos domingos, que não eram frequentadores da feira, não eram clientes e não eram feirantes. Eram pessoas que criaram o hábito de ir lá passear no domingo. Certo. E estavam atrapalhando a feira. Certo. As pessoas que querem fazer compra na feira reclamando, e os feirantes também, alguns reclamando que estavam inibe que as pessoas vão lá fazer compra. Sim. Então tínhamos que se tirar de lá. Levamos o local na Praça Carlos Queiroz, porque lá tem toda a instalação elétrica e hidráulica suficiente para montar a feira. Certo. Vai ter uma grande diferença a Feira da Lua de Feira de Domingo. A Feira de Domingo, a preponderância dela é hortifruti granjeiros, alimentos in natura. Sim. Alimentos preparados é uma minoria. E não é uma feira de lazer. Sim. Enquanto que a Feira da Lua, quarta-feira, não é uma feira. É só o nome que é feira. Sim. Só tem 1 ou 2 comerciantes de hortifruti granjeiros que foram lá, montam no período da tarde, depois do almoço, e à noite já vão embora. Porque não vende mais nada. Na realidade não é uma feira, é um evento de lazer festivo, com bebidas e tudo mais, mesas, festa, e é totalmente diferente, não é uma feira. Certo. Então são nuances totalmente diferentes. Uma coisa não leva a outra. Até os feirantes são outros também, né? O pessoal geralmente Não, totalmente diferente. não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. As pessoas que vendem hortifruti na Feira da Lua, se você for na quarta-feira, amanhã lá à tarde, vão estar lá vendendo. Sim. A Feira da Lua de hortifruti não foi proibida, eles continuam vendendo, estão lá. Amanhã à tarde vai ter lá 2 feirantes, provavelmente, vendendo hortifruti normal, todas as quartas vão lá, tá? Agora aquela parte festiva é que não. Pastel, tá? né? Então até que na segunda-feira, quando na segunda-feira reabre a parte de alimentação e os food trucks que estão na rua, um a cada 100 metros e distante 100 metros das praças. Então isso não encaixa em hipótese alguma na Feira da Lua. E permanece também aquelas regras em relação aos food trucks agora falando, aquelas regras de delivery e drive-thru permanece também nesse novo decreto, doutor? A mesma coisa, drive-thru, delivery, até as 22h30. Sim. Após as 22h30, tanto para restaurante, como para bar, como para lanchonete, como para food truck, apenas delivery. Não pode aceitar pedido no local e retirada no local. Certo. Tem que ter um entregador.
Certo. Ou seja, o cara pode baixar a porta e continuar trabalhando interno e Mandando entregando. Entregando. Isso, conveniente pela internet, rede social, Certo. telefone, né? Entendi, beleza. Mais um assunto, doutor, que a gente vê também em redes sociais e ouve até matéria falando sobre isso, a questão ali até acaba envolvendo também, não food trucks, mas profissionais que mexem com alimentação, que é a Praça dos Expedicionários, a praça atrás do Leônidas, que há muitos anos é ocupada por pessoal que vende lanche, pastel, já teve lá churros, ela vem ocupada já há um tempo, e agora, em função de uma reforma, está se pleiteando tirar, por exemplo, o monumento específico ali para os expedicionários, que são aqueles pracinhas que tiveram na Segunda Guerra, que são santacruzenses, e isso causou uma certa celeuma. Vai se trocar de lugar o monumento, doutor? Esse pessoal está lá legalmente falando? Qual é a situação lá também? Não, legalmente lá só existe a banca de jornal e revista. Certo. Banca de jornal e revista tem uma legislação federal específica, então é a única que tem a autorização do município para funcionar é a Banca do Jabá. Certo. Todos os outros, não existe uma autorização escrita. Tá? Eles existem há 20, 30 anos e por si ou sucessores, né? Tá certo? Que adquiriram os direitos e continuaram trabalhando, reformando, construindo, tá? Mas não tem uma licitação que diz quem pode e quem não deve ficar lá. Tá? Que nós começamos há vários anos tentando diminuir o número de trailers que existia lá. Existia mais de uma dezena, o churros não está mais lá, o pastel não está mais lá. Sim. Certo? Outros menores também já saíram. Tá? Tinha fiscal que era dono de barraca, não está mais lá. Alugava, tinha secretário de administração, pai de secretário de administração, que era dono também de trailer, que alugava, também não está mais lá. Certo? Então nós fomos, ao longo do tempo, conseguindo eliminar. E aqueles que continuaram, nós autorizamos também, sem nada oficial, que fossem substituídos por equipamentos melhores. Sim. Tá? O intuito de, no futuro, reformar a praça. E assim alguns fizeram. E foi autorizado esse último agora também a fazer a mesma coisa. Sim. Substituir por um equipamento melhor. Sim. Tá? O monumento, ele fica atrás da Banca do Jabá. Sim. Ficava atrás de um equipamento lá que vende hambúrguer, né? Sim. Tá? Então foi autorizado mudar o movimento de local para um local mais visível. Não foi, só que aí se percebeu que ele não iria mudar o monumento, ele ia destruir e construir outro. Certo. Aí foi interrompida a obra, foi autorizada a mudança de local e não a destruição e construção de outro. E como é que se resolve essa lema dessa? A prefeitura deve intervir e construir o monumento nesse novo local? Agora mudou tudo, né? Porque sempre se fez de acordo com o bom senso as coisas ali nessa praça, né? Já há 30 anos, certo? Vai se empurrando. Só que agora houve denúncias, né? Você tem requerimentos da prefeitura, tem 2 requerimentos, tem denúncias da promotoria, entendeu? Então a decisão agora será judicial, né? Hoje, em entrevista, até dar os créditos também, o Dário Miguel falou com o promotor Vladimir Brega, que é o responsável por essa área no município de Santa Cruz. E ele, na entrevista, doutor, ele deixou meio que nas mãos da prefeitura. Ele falou que dá tempo que ele está aqui, ele ouviu o assunto através da entrevista sua, para o próprio Dário Miguel também. Ele meio que falou, não, a prefeitura tem competência para resolver esse tipo de coisa. Existe um planejamento para aquela praça ali? Não, veja bem. O planejamento, tá, seria diminuir o número de comerciantes, que já restringiu pela metade do que existia há 7 anos atrás. Sim. Melhorar os equipamentos, recuar para o fundo da praça, para depois se fazer a reforma da praça. Certo. Da forma como era, não tinha como reformar a praça e reformar o quê? Trabalhando, né? Se ela estava totalmente coberta por... Né? Vocês fizeram aquelas árvores, por exemplo, tinha uma construção de muros em volta das árvores, cheio de terra. Sim. Né? Era uma coisa meio horrível, né, que tinha lá. Aquele pessoal não tinha esgoto. Eles soltavam esgoto na galeria de água de chuva. Hoje tem. Aquele quarteirão fedia. Sim. Certo? Hoje tem esgoto. Já há quase 7 anos tem esgoto instalado e todos estão ligados no esgoto. Entendeu? Todos têm água.
tá? Então melhorou bastante nesse aspecto, né? Agora, eu creio que eles, por si ou sucessores, né, eles estão lá há mais de 20 anos. Sim. Tá? Então tem os seus direitos também como ser humano. Claro. E como Santa Cruzense. Vivem daqui. Nós vamos, por exemplo, pegar, tirar, agora você não tem mais nada. Não é assim, né? Lógico. Tá certo? Então, tudo como tem um questionamento da promotoria e 2 questionamentos de pessoas de Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Vai ser feito todos os levantamentos, já estão prontos, né? Tá? E se fazer uma proposta junto à promotoria de forma de regularização. Aí faz uma espécie de TAC, para ajustar um termo para aí ajustar isso. Aí já não sei como é que faz. Tá, ok. Doutor, agora um outro assunto, e esse chegou agora à tarde no nosso e-mail aqui, outro assunto que é uma celeuma também, podemos dizer assim, virou uma disputa até política, o senhor pode confirmar ou não, aí o senhor fica à vontade, eu estou falando a minha opinião aqui, que foi a questão da Estrada da Graminha. Sai pela obra do governo, seria um benefício, aí o secretário de administração lá secretário de, esqueci o nome agora, do assunto do interior, o Marco Vignoli, do governo Dória, falou que não tinha nada, o senhor trouxe a história, aí voltou a falar que tinha sim, no caso outro grupo político, falou não, tinha sim, mas o prefeito não estava sabendo, enfim, independentemente de quem vai ser o pai da criança, acho que é o que importa para quem está ouvindo a gente, para quem mora na Graminha ou passa por lá e conhece, vai sair pelo menos 1 quilômetro de asfalto na Graminha agora, doutor? O que importa para o pessoal que tem interesse nessa estrada, certo, é que o prefeito atual chama-se Dr. Otacílio Parras Assis. E quem pode fazer é o prefeito. O Marcos Vignoli, que é o secretário de Estado do Dória, nunca disse que o Estado autorizou essa estrada. Sim. A resposta que eu tenho escrita é que não existe projeto dessa estrada no Estado, não foi autorizado nenhuma estrada pelo Estado, e essa estrada não existe na opinião do Estado. Eles nem sabem dela. Nem sabem dela. Agora, pedido houve. Sim. Como eu disse no vídeo de hoje. A vereadora Cleusa, quando foi vereadora, por diversas vezes foi comigo em São Paulo pedir essa estrada. Uhum. Então, se é para quem pediu primeiro foi a vereadora Cleusa. Sim. Certo? Tá? Mas não tem nenhum centavo do Estado nessa obra. Nessa obra que nós estamos propondo, certo? Sabe por que só agora, né? Então eu pergunto, por que só agora estamos trocando em LED a iluminação pública da cidade? Porque primeiro se fez a pôr de sol que não existia LED, né? Uhum. E depois vai se fazendo as coisas. Por que só agora eu vou asfaltar tal rua da Chácara Peixe? Porque sempre tem uma primeira, segunda, terceira, quarta, né? Uhum. E lá é uma estrada rural, que ela vai ser a primeira estrada rural a ser asfaltada de Santa Cruz do Rio Pardo. E só para o pessoal se situar, para quem está vendo a gente aí, nos ouvindo, seria ali da Serraria Lima até o campo de futebol da Graminha, né, doutor? Um pouco para frente. No campo de futebol dá 700 metros, né? Ah, tá. 1 quilômetro dá um pouquinho mais. A ideia é tentar levar até 1 quilômetro, né? Até onde dá o suporte financeiro da prefeitura, né? Tá? E o senhor já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, que era a questão do porquê agora, porque o senhor sabe que vai ser dito agora a questão que, ele só está mexendo lá agora porque o outro candidato, o outro grupo político falou que ia fazer. Mas isso aí a oposição tem a obrigação de fazer essas coisas, né? A oposição não tem condições de fazer absolutamente nada. Tá? Então ela sempre vai falar que está sendo feito porque eles falaram. Entendeu? Tem vereador aí que fala que está fazendo LED porque ele pediu, faz 6 anos atrás. Certo? Então, entendeu? Tá? A caneta então do senhor, está sendo feito o recap na Chácara Peixe porque o fulano pediu. Está sendo feito ponte em tal lugar porque fulano pediu. Certo? Agora, tudo tem o seu momento, né? E a gestão de quando e oportunidade para se fazer o que é prioritário, certo? Quantos anos nós demoramos para fazer interligação ali no Mercado Avenida? É verdade. Quantos anos? Né? Foram 6 anos só de projetos de meio ambiente para ser aprovado na CETESB e outros órgãos, certo? E agora está lá pronta. Aí alguém vai falar assim, mas eu pedi faz 6 anos, porque senão se eu não tivesse pedido não tinha feito. Né?
Assim é fácil, né? Pedir vai pedir mesmo. Eu também peço para ganhar na Mega Sena, mas nunca ganhei. Pois é. E só para completar a informação aqui, o pessoal da Graminha sobre essa notícia, segundo a própria assessoria aqui da Prefeitura que mandou e-mail para a gente, já tem 1 milhão de emendas garantidas do deputado Capitão Augusto, o deputado federal Capitão Augusto, e o estadual Ricardo Madalena, né? Pro próximo ano, é isso, né? Vamos supor, se não tivesse a garantia desses 2 milhões de emenda do Ricardo e do Capitão, eu não ia fazer a parte da Prefeitura agora. Ah, entendi. Certo? Isso então, que garante a obra agora. O que garante a obra é a continuidade. Certo? Eu vou fazer esse 1 quilômetro, aí o resto é com as emendas parlamentares, o dinheiro que vem no ano que vem. Certo? E aí o próximo prefeito tem condições de fazer a estrada. Espero que o prefeito eleito, né, certo, tenha a mesma gestão do tipo que eu faço, né, de fazer aquilo que é necessário pela cidade, dar continuidade ao nosso projeto. Ok. Só para não dar muito tempo do senhor, só mais uma última questão aqui. Na semana passada, o senhor falou também, citando a fonte, numa entrevista para o Renan no jornal Atual, sobre os eventos da cidade que estão cancelados. O senhor falou do Natal, né, o Natal das Luzes e da Corrida de Boi que estavam cancelados. E deixou em aberto, quem sabe sim, quem sabe não, apesar de ser do próximo prefeito já o ano, mas é planejado nessa administração, né, que tem que ser feito antes, claro, a Festa do Peão. Existe alguma novidade sobre a possibilidade de se adiar a Festa do Peão também, doutor? Olha, eu acho que dificilmente se realiza em janeiro. Sim. Certo? Aliás, não vai fazer parte da minha administração, mas como para garantir os contratos e tudo mais, tem que ter participação dessa administração para deixar os recursos disponíveis para o futuro prefeito. Né? Então, preciso chamar o Marreiro para conversar. Eu acho que tem que ocorrer a festa, que é uma festa grande, já é referência a nível nacional e estadual, ela não pode acabar. E se ficar um ano sem fazer, não acontece mais. Sim. Tá? Então, contém a maioria dos recursos é particular. Se ela parar um ano, não acontece. Conversar com o Marreiro, a melhor época possível, né? Caso seja necessário adiar, certo? A gente deixar recurso para o prefeito fazer essa festa. Bom, tá certo. Agradecer o senhor pela participação. Eu vi o senhor puxando o nariz aí agora há pouco, dando uma tossida. O senhor não tá com gripe não, doutor? Não. É que tem uma rinite alérgica aqui, entendeu? Então, de vez em quando dá essas alergias aí, tranca, né? Certo? Tudo certo. Eu gostaria de estar tomando uma cervejinha gelada e estar com a rinite para estar tomando cervejinha, mas não dá pra fazer o quê? Não dá para fazer isso, né? Não dá, então tá bom. Doutor Tarsílio, obrigado por nos atender, desculpe pelo horário e fica à vontade aí, se quiser com alguma colocação final aí, o senhor sabe que o senhor tem porta aberta aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade, sempre estamos à disposição a qualquer hora, tá? Mas trabalho da oposição é sempre destruir a situação. Trabalho da oposição é sempre dizer que o prefeito está fazendo porque eles obrigaram a fazer. E quando você vê, tem noticiário escrito, né? Santa Cruz do Rio Pardo, uma das poucas cidades que teve superávit nos primeiros 6 meses. Com toda aquela arrecadação, Covid, soubemos arrecadar e cortar despesas no local correto, de tal maneira que ninguém sentiu falta de nada na cidade. Estamos fazendo novas obras, inclusive asfalto na Graminha, tá certo? De asfalto na cidade, e todas as reformas, obras sendo recomeçadas, tá? Mesmo com toda a epidemia, com toda a Covid, E aí a oposição ficou um pouco brava com isso, né? Poxa, como é que esse pessoal consegue fazer tanta coisa e não reclamar? Mas é a gestão. Até desculpa falar que você me lembrou uma coisa, eu vou ter que perguntar para o senhor. O senhor foi criticado também porque o senhor não está dando o tal do kit merenda para os alunos, como outras cidades estão fazendo, mesmo com esse faturamento que o senhor tem, com dinheiro, por exemplo, do Fundeb. Porque não concordo. Não concordo, porque o governo do estado não está mandando dinheiro para merenda. O governo federal está mandando a parte dele. Sim. Certo? Agora, o kit merenda aqui seria o quê? R$9 de comida para um aluno para o mês inteiro do grau do médio e fundamental. Que é muito certo? pouco, né? Quer dizer, muita gente. R$9 por mês. Como é que eu vou dar uma cesta básica de R$9 para uma criança e o pai ou a mãe tem que ir na escola buscar isso todo mês? R$9. Para um aluno da creche,
seria R$ 20 mais ou menos a cesta básica por mês, para retirar na creche. Para um aluno de pré-escola, R$ 11 por mês a cesta básica, certo? Então nós chegamos à conclusão que quando essa cesta chegar na casa, vai ser consumida de imediato, em poucos minutos, não sobra mais nada. Tá? Isso é verdade. Nós, os diretores de creche, pré-escolas, escolas, as EMEIs, inclusive, conhecem as famílias mais necessitadas e orientaram essas famílias para que, através da promoção social, requisitasse cesta básica adequada para toda a família. Não é uma cesta básica de R$ 8, R$ 9. É uma cesta básica completa. E aí o Fundo Social absorveu essas famílias, então, dando a cesta básica. Aí se dá essa cesta com dinheiro da prefeitura, dinheiro do povo de Santa Cruz. Tá? E o recurso do federal, que é da merenda, está depositado numa conta específica, não é gasto em outra coisa, aguardando o retorno às aulas. O senhor pode ser obrigado, por lei, a passar esse kit merenda, no caso do Tribunal de Contas, por exemplo? Não, em hipótese alguma. Não, né? Não. Não somos obrigados a gastar dinheiro em kit merenda. Tá. O que cada cidade vai comprar com R$ 8, R$ 9 para um aluno de curso do grau médio ou fundamental. É verdade. Que cesta básica que é essa? 2 pacotinhos de bolacha por mês? Como. Isso é diluído na família também, né? Não é como segurar para cada criança. Quer dizer, isso são coisas que eles soltam lá de Brasília sem a mínima noção da realidade do que está aqui embaixo, né? Isso é verdade. Certo? Nós entregávamos 100 cestas básicas por mês antes do Covid. No mês seguinte, nós vamos entregar 400, 500. Exatamente para essas famílias que são o quê? Que necessitam a cesta básica, tá? Que essas crianças que vão à escola e precisam da merenda. E aí se usa os critérios já utilizados. Aí é a forma correta de agir. Sim. Não é porque veio de Brasília que é o correto. Sim. Aliás, quanto menos Brasília e mais Brasil, melhor, né, doutor? É lógico, né? E aqui mais Santa Cruz, né? Claro, todos pensamos assim. Doutor, obrigado pela participação, desculpa encher aí e até a próxima, se Deus quiser. Agradeço, tudo de bom. Falou, tudo de bom. Valeu. Tá aí a participação do doutor Otacílio, então, Otacílio Parras Assis, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, no nosso F5 de hoje. Falou, respondeu bastante as